populações é um campo da biologia que estuda a distribuição e a mudança da frequência de alelos sobre a influência de processos evolutivos como seleção natural, mutação, migração, derivadas da genética. Este ramo da genética visa compreender como e por que a variação genética é mantida em populações naturais e como essa variação pode levar às evoluções. Bom, alguns conceitos básicos são a população, que é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma área específica, intercruzando entre si. O genes pool, que é o conjunto de todos os alelos em uma população. A frequência de alélica, que é a proporção de um alelo específico em relação ao total de alelos para o mesmo genes na população, e a frequência digênica, que refere-se à proporção de diferentes genes em uma população. Bom, a genética de populações combina aos princípios da genética mendeliana com a teoria de Darwin da seleção natural, que é um campo que proporciona uma estrutura para entender como as forças evolutivas influenciam as frequências de alélica e como essa mudança pode levar a adaptações e especiações. Bom, para isso, a lei de Randberg, que é o princípio fundamental da genética de populações, que descreve as frequências de alélica e a genotópica, permanecem constante em geração em geração, em uma população idealizada na ausência da força evolutiva. Esta lei serve como um ponto de frequência para entender se uma população está sendo evoluída. Bom, para isso tem a fórmula da lei de Randberg, que é estabelecer uma população de organismo diploide, onde a reprodução é assexuada e se aplica certas condições, como população infinitamente grande, acasalamento ao acaso e ausência de mutações, migração e seleção natural. A frequência desses alelos genotópicas permanecerão constante ao longo do tempo. Matematicamente, para um gene com dois alelos, azão e arzinho, que é a lei que expressa com a lei de Randberg algumas condições, como população grande, acasalamento ao acaso, ausência de mutações, ausência de migrações e ausência de seleção natural. Essa frequência observadas de genotópicas em uma população devido às esperanças segundo a lei de Randberg. Isso indica que pelo menos uma das condições não está sendo satisfeita, sugerindo que a população esteja sujeita a forças evolutivas. Bom, a lei de Randberg fornece um modelo idealizado que ajuda a entender as forças que atuam sobre a população natural. Apesar das condições necessárias para equilíbrio, raramente serão contempladas satisfeitas na natureza. A lei serve para um importante ponto de referência para estudos e interpretar a variação genética em população. Olá, eu me chamo Juliane Amorim e estarei falando sobre a frequência alélica. Bom, a frequência alélica é a frequência relativa de um alelo de um locus numa população. Normalmente vai se expressar como uma proporção ou uma porcentagem. Em genética populacional, as frequências alélicas elas vão ser usadas para descrever a diversidade genética ao nível do indivíduo, população ou espécie. Na frequência alélica em uma população, ela vai ser influenciada por diversos fatores, e alguns dos principais fatores são a seleção natural, onde são organismos com características mais adaptadas ao ambiente, e eles vão ter maior probabilidade de sobreviver e de se reproduzir.
E isso pode aumentar a frequência dos alelos vantajosos e assim reduzir a dos alelos desfavoráveis. Temos a mutação, que são mudanças no DNA que vai introduzir novos alelos em uma população. Embora muitas mutações sejam neutras ou deletérias, e algumas ainda podem conferir vantagens adaptativas. Temos a migração, fluxo gênico, onde é a entrada ou saída de indivíduos de uma população que vai introduzir novos alelos ou alterar a frequência dos existentes, assim aumentando a diversidade genética. Temos a deriva genética, que em populações pequenas, essas frequências alélicas elas podem mudar de forma significativa devido ao acaso. E aí, em eventos aleatórios, elas podem aumentar ou diminuir a frequência de certos alelos, independentemente da sua vantagem adaptativa. Temos o aparelhamento não aleatório, se indivíduos escolhem parceiros com base em características específicas, que é o caso da seleção sexual. E isso pode afetar as frequências alélicas, especialmente se certas características elas estiverem associadas a alelos específicos. Temos a mutação reversa, onde é uma mutação que ela reveste a um alelo mutante de volta à sua forma original. E também ela pode afetar a frequência alélica, embora seja um evento raro. Temos o tamanho da população, onde populações pequenas elas ficam à deriva genética, enquanto as populações maiores elas tendem a ter frequências alélicas mais estáveis ao longo do tempo. Temos as pressões ambientais, que são mudanças no ambiente, como mudanças climáticas, disponibilidade de recursos, predadores, que afetam quais alelos são vantajosos ou desvantajosos, e assim vai alterar as frequências alélicas. Enfim, esses fatores eles vão poder atuar isoladamente ou em combinação, moldando assim a composição genética de uma população ao longo do tempo. Muito prazer, me chamo Correia Souza Carvalho e vamos falar sobre deriva genética, efeito fundador e o gargalo genético. Uma análise profunda para biólogos e pesquisadores. No reino da genética populacional, a deriva genética, o efeito fundador e o gargalo genético assumem papéis cruciais na modelagem da diversidade genética e na trajetória evolutiva das populações. Compreender esses conceitos é fundamental para biólogos, pesquisadores e profissionais que atuam em áreas como conservação da biodiversidade, manejo de populações, medicina genética e agricultura. Na deriva genética, o caso em ação, a deriva genética é um processo estocástico que impulsiona mudanças aleatórias nas frequências alélicas de uma população, especialmente em populações de menor tamanho. Imagine um barco à deriva em alto mar, à mercê das ondas e do vento. Assim como a trajetória do barco é incerta, a deriva genética pode levar à flutuação aleatória de alelos raros e comuns, influenciando a composição genética da população. No efeito fundador, uma nova jornada com bagagem limitada. O efeito fundador ocorre quando um pequeno grupo de indivíduos se separa da população original e funda uma nova comunidade. Essa nova população carrega consigo apenas uma parte da diversidade genética original, como se estivesse viajando com bagagem limitada. Imagine um grupo de exploradores colonizando uma nova ilha. A população da ilha terá uma diversidade genética menor que a da população original, aumentando o risco de perda de alelos e fixação de alelos deletérios. Gargalo genético. Um desastre que reduz a diversidade. O gargalo genético representa uma drástica redução no tamanho da população, como um tsunami que devasta uma vila costeira. Os poucos sobreviventes, agora responsáveis por reerguer a comunidade, carregam consigo uma bagagem genética limitada, semelhante ao efeito fundador. Essa redução na diversidade genética pode ter consequências graves para a população, como menor adaptabilidade ambiental, maior susceptibilidade a doenças e aumento do risco de extinção. Implicação para a pesquisa e prática. Estudar a deriva genética, o efeito fundador e o gargalo genético oferecem insights valiosos para diversas áreas. Conservação da biodiversidade. Compreender esses processos permite identificar a população em risco de extinção e desenvolver estratégias de manejos adequadas. Manejo de populações, prever como a pesca, a caça ou a introdução de novas espécies podem afetar a diversidade genética de populações.
Já na medicina genética, investigar a origem e a propagação de doenças genéticas em populações com históricos de gargalos, o efeito fundador. Na agricultura, podemos compreender a variabilidade genética de culturas agrícolas para desenvolver variedades. Na agricultura, compreender a variabilidade genética de culturas agrícolas para desenvolver variedades mais resistentes a doenças e pragas. Concluímos que a deriva genética, o efeito fundador e o gargalo genético são forças poderosas que moldam a diversidade genética das populações ao longo do tempo. Ao compreendermos esse processo, podemos tomar decisões mais conscientes para a conservação da biodiversidade, o manejo sustentável de populações e o bem-estar humano. Aqui temos nossas fontes, artigo científico Genetic Drift and its Role in Evolution. Tem todas as referências para que vocês possam se aprofundar no tema. Muito obrigado e seguimos para a próxima apresentação. Valeu! Boa tarde, meu nome é Lucas Vaz e eu vou falar sobre as aplicações práticas da genética. A genética de população tem diversas aplicações práticas que são importantes em várias áreas. Algumas dessas aplicações incluem na conservação da biodiversidade, gestão de espécies ameaçadas. A genética de populações ajuda a identificar populações geneticamente diversas que são mais capazes de sobreviver a mudanças ambientais e pressões seletivas. Isso é crucial para a criação de estratégias de conservação eficazes. E planejamento de corredores ecológicos também auxilia na manutenção do fluxo gênico entre populações isoladas, prevenindo a deriva genética e a endogamia. Já na agricultura e pecuária, o melhoramento genético utilizado para aumentar a variabilidade genética em plantas e animais, permitindo como a resistência a doenças, produtividade e a adaptabilidade a diferentes ambientes. E gestão de recursos genéticos ajuda a preservar a diversidade genética de cultivares e raças, garantindo a sustentabilidade e a resiliência dos sistemas agrícolas. Já na genética de doenças, estuda a distribuição de alelos associados a doenças genéticas nas populações humanas, auxiliando na identificação de fatores de risco e no desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento. Já na farmacogenética, investiga como as variações genéticas nas populações afetam a resposta a medicamentos, permitindo a personalização de tratamentos médicos. E na ecologia de evolução, geralmente é estudo de adaptação. A genética de populações permite entender como as populações se adaptam a diferentes ambientes, fornecendo estigmas como os processos evolutivos, monitoramento de populações utilizadas para monitorar as mudanças genéticas nas populações ao longo do tempo, ajudando a entender os impactos das mudanças ambientais das atividades humanas. Na biotecnologia, o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, mais conhecidos como OGMs, a genética de populações, ajuda na criação da OGMs, com criações características desejáveis como resistência a pragas e maior produtividade. E essas aplicações, a importância de genética de populações na conservação da biodiversidade, na agricultura, na medicina, na ecologia, na biotecnologia e muitas outras áreas, contribuindo para a sustentabilidade e o bem-estar humano. E concluímos que a genética de populações é uma área crucial na biologia, que nos ajuda a entender como as populações evoluem ao longo do tempo. E foi isso. E esperamos que você tenha gostado desse vídeo.